Jesus. Glória o nosso a Deus. Deus, Ele é bendito, e o nosso Deus, Ele tem ajudado eu e você. E até aqui Ele tem lutado por nós. Pois se não fosse por Deus, eu e você, nós não estaríamos aqui, não teríamos força para poder caminhar, para levar a palavra de Deus. Porque quando se trata de fazer para Deus é difícil, pela opressão de Satanás, pela opressão do adversário que vem sobre a nossa vida. Somos às vezes oprimidos. Às vezes você pode estar bem, mas quando você passa sobre uma rua que alguém olha para você, qualquer outra pessoa, você chega na sua casa, sente-se aquele cansaço, aquela dor no corpo, mas simplesmente porque você é luz, e a luz brilha no meio das trevas. E é por isso que Jesus, Ele disse que nós devemos orarmos sem cessar, vigiarmos sem cessar a todo tempo. E às vezes a gente fica triste com muitas situações, e eu fico mais triste como pregoeiro da palavra de Deus, quando eu vejo milhares de pessoas que conhecem a verdade e não se importam em se empenhar para fazer para Deus, não tem aquele prazer para fazer para Deus, não tem aquele amor para fazer para Deus, não se dedica para Deus, e dão para Deus migalhas, dão para Deus, fazem de qualquer jeito, faz simplesmente por fazer, achando que simplesmente Deus está vendo, achando que assim vão criar histórias com Deus. Mas a Bíblia nos diz que todos os pregadores, aqueles que são verdadeiros adoradores de Cristo Jesus, eles sofrem, eles padecem espiritualmente por dentro, mas eles são felizes quando Jesus voltar. Aleluia. Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, eles ficarão felizes, porque eles irão morar na mansão celestial. Glória a Deus. Mas triste do outro lado, porque eles hão de ver aquelas pessoas que andaram com Ele, andaram uns com os outros, mas que pereceram no lago de fogo. A palavra de Deus nos diz no livro de Marcos, capítulo 46, onde diz nessa noite sobre o cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. A palavra de Deus nos conta nessa noite sobre um jovem da idade de 15 anos, que perdeu as suas vistas pelo aquele povo soldado romano, que arrancaram seus olhos, as suas bolotas, porque este jovem era um jovem rebelde, um jovem perigoso, um jovem que na qual não tinha medo de enfrentar o povo romano naquela época. E o seu pai chamado Timeu, era um homem que na qual ele era aposentado, ele era um soldado do exército de Roma, e depois, com o passar do tempo, cortaram-lhe a sua aposentadoria. E depois o seu pai simplesmente juntou homens e começou a ir atrás. Começou agora a ir atrás dos seus benefícios. Ou seja, se tornou um homem rebelde, um homem que não concordava com o que havia de acontecido para com ele.
E chegando um certo tempo, a Escritura nos diz que aquele povo, os soldados romanos mataram ele. Mas o seu filho de 15 anos, Bartimeu, ficou sendo um homem um jovem rebelde. E ele criou um exército de pessoas rebeldes para poder lutar e vingar a morte do seu pai. Mas que tristeza que chegou um certo dia que pegaram ele e arrancaram as suas bolotas com canivete. E a Escritura nos diz dessa forma que Bartimeu, ele foi ficar num canto. O tempo foi passando e Bartimeu virou-se mendigo. Um jovem agora de 17 anos, que tinha a sua vida para fazer para Deus, que tinha a sua vida para dedicar para a família, que tinha a sua vida para trabalhar e ter alguma coisa, se encontrava cego, se encontrava sendo mendigo e menosprezado pela sociedade. E hoje no mundo, as pessoas estão pior do que Bartimeu. As pessoas estão cegas espiritualmente. Os crentes estão cegos espiritualmente. Podem até pular, podem até rodar, podem até entregar profecia, mas por dentro eles estão loucos. Por dentro está faltando o Espírito Santo para dar liga, para dar vida. Existem pessoas que já estão mortas espiritualmente, só está com fôlego de vida andando na rua, mas já está morto. E o pior que são pessoas que conhecem a palavra de Deus, são pessoas que têm o conhecimento, porque tem a Bíblia em sua mão. E a Bíblia ela é a bússola do cristão. É na Bíblia que nós encontramos as bênçãos de Deus. É na Bíblia que nós encontramos também as dificuldades em Deus. É através da Bíblia que nós encontramos o amor. E através da Bíblia encontramos também a falsidade. Encontramos tudo de ruim na Bíblia e tudo de bom na Bíblia. Por isso a Bíblia ela é uma palavra de Deus, que é a bússola do crente, mas para o crente sábio. Sabe por quê? Satanás ele cega as pessoas. Satanás ele prega, usa a boca da pessoa para pregar, usa a boca da pessoa para louvar, mas a pessoa ela não muda, ela não consegue mudar. Você não vê o testemunho. Entra anos e sai anos pregando, entra anos e sai anos louvando, entra anos e sai anos fazendo tantas coisas, mas a pessoa não consegue mudar. Porque não é a pessoa que está pregando, mas sim é Lúcifer, Satã, que está falando na boca das pessoas. A Bíblia nos diz que Bartimeu, com 18 anos, ele tem agora uma depressão tão terrível que ele teve. Mas não foi aquela depressão simplesmente de ficar deitado. Ele se encontrou uma depressão por dentro, aonde que o seu interior, aonde que a sua alma chorava, aonde que ele, nada para ele estava bem, porque ele questionava naquele tempo e naquele momento, quando ele tinha os seus olhos, mas ele havia perdido. Não vai adiantar se Jesus subir no púlpito dos guardiões e pregar. Não vai adiantar se Jesus ir na assembleia e outra igreja e pregar, que as pessoas não vão mudar. As pessoas estão cegas. E ele disse dessa forma, é misto que isso vem acontecer, porque os verdadeiros não se conformam. Os verdadeiros eles não aceitam viver simplesmente escondido. Os verdadeiros adoradores de Cristo Jesus podem até estar caindo, mas eles continuam de pé adorando somente o Deus poderoso. E eu e você, nos dias de hoje, nesta sexta-feira, muitos acordaram e foi para o seu trabalho sem ao menos falar com Deus. Muitos acordaram simplesmente, foram fazer os seus deveres na sua casa, sem muito menos dizer para Deus, eis-me aqui, eu te agradeço por esse momento. Outros foram para outros lugares, mas não falaram com Jesus. Esperaram somente uma oportunidade à noite, porque eu vou na igreja, eu vou ouvir falar de Cristo Jesus. As pessoas, elas simplesmente estão cegas espiritualmente, porque elas simplesmente não dedicam a sua vida aonde elas estão para falar de Cristo Jesus. Mas Jesus está olhando, Jesus está vendo, e Jesus simplesmente, Yeshua e Yahudim, simplesmente ele não vai apertar você agora, vai deixar você livre.
vai te dar a corda aqui em São Paulo, daqui em Belo Horizonte, Ele vai te dar a corda. Mas o dia que Ele puxar a corda, aí você pode orar, pode pedir Valdemiro, pode pedir de Macedo, pode pedir W. Neves, pode pedir quem quiser, que não vai ter jeito. Ele não vai ouvir a sua oração. E por quê? Porque você brincou o tempo todo com Ele. Você brincou o tempo todo com a palavra dele. Imagina os outros crentes de outras igrejas. Imagina eles que simplesmente estão brincando com Javé. E a Bíblia nos diz que esse jovem chamado Bartimeu agora, ele se encontrou nessa situação, com esta depressão, mas ele tinha no seu coração uma esperança. Ele tinha no seu coração que o dia que aquele homem chamado Jesus passasse ali, naquela estrada, ele sabia que Jesus ia ter compaixão. As pessoas estão equivocadas. As pessoas pensam que viver pela graça é simplesmente mil maravilhas. Nós viver pela graça é mais difícil do que nós vivemos pela lei de Moisés. Naquele tempo Jesus estava passando, e Jesus ele era e é o advogado nosso. E a Bíblia nos diz aqui dessa forma que Jesus ele vinha evangelizando de uma outra cidade. E quando ele chega em Jericó, Jericó era uma cidadezinha pobre. A primeira Jericó foi destruída, e depois eles reconstruíram a cidade de Jericó novamente. Em Jericó, Jesus estava entrando, em outra passagem vai dizer saindo, mas ele estava entrando com uma grande multidão, porque a multidão estava perto dele. E nem sempre aquela multidão que estava com ele, nem sempre era simplesmente para ver como ele era, ou como ele pregava, mas era uma multidão que amava ele. Principalmente era uma multidão de mulheres. Quem mais seguiu Jesus foi as mulheres, porque as mulheres dedicavam-se a sua vida para Cristo Jesus. Hoje você não vê mais isso. Pessoas que deixarem de fazer alguma coisa para aplicar na casa de Deus, ou seja, simplesmente nas coisas de Deus. Você não vê mais isso. Mas a Bíblia nos diz que a viúva de Naim, a viúva de Sarepta, ela dedicou a sua vida para um... que as pessoas não fazem mais, simplesmente porque foram enganadas por falsos pastores, foram enganadas por falsos líderes religiosos, que simplesmente pedem, fazem tudo isso e o milagre não acontece. É claro que Jesus ele não é comprado. O milagre de Jesus, a cura dele não é comprada. O voto que você faz é você e ele lá em cima. E é ele que vai recompensar você. Mas a Bíblia nos diz que Bartimeu ele se encontrou nessa situação. E então Bartimeu ele foi para lá no lixo, lá na beira da estrada. E nós sabemos o cego, alguns cegos encarnuchados, quando nós vemos, eles é dificuldade. Não se acha ninguém para poder ajudar ele a atravessar a rua. Bartimeu ele só tinha um conhecido que estava próximo dele. E nessa situação, quando eu e você, quando tudo está bem, sempre vai aparecer uma roda de amigos para poder ficar perto de mim e de você. Mas se tudo está indo mal a pior, só vai estar do seu lado quem realmente ama você. E às vezes nem quem ama você vai poder te ajudar. Mas o Jesus de Nazaré, ele pode te ajudar. Aleluia, porque ele é o médico dos médicos, glória Senhor a Deus, dos senhores, Rei dos reis, ele é o Todo-Poderoso. E Bartimeu naquela situação com a sua capa. A capa representa que ele era pecador. A capa representa que ele tinha lepra, que ele simplesmente era doente e que ele deveria ficar lá na rua no lixo. Bartimeu ele passou a ser humilhado pelas pessoas. Mas porém a Bíblia vai nos contar que Deus estava olhando e encaminhando a providência para a vida aleluia, dele. Deus ele está glória olhando para mim e para você, e também está enviando a providência para a nossa glória alma. Está enviando a providência para o seu filho, está enviando a providência para a sua filha, está enviando providência para o seu vizinho da direita e da esquerda, até mesmo para aquele que quer ver você no buraco. Ele está enviando a providência. E sabe que providência é essa? A providência de salvar você e sua aleluia, casa. meu A providência Deus, de salvar você e sua família. glória A providência de você até hoje deixar as escamas cair dos olhos e você segurar na mão dele, buscar a presença dele enquanto você
pode achar. Invocar enquanto ele está perto. Esses dois versículos se resumem simplesmente: buscar ele enquanto ele está perto, é quando você está vivo. E quando se pode, é que você está vivo. Porque depois que você fechar os olhos, que eu fechar os olhos, acabou. A Bíblia então vai nos contar que ele se encontrava na beira do caminho. E ali naquela situação tão triste, de repente ele começa a ouvir tropelos de pessoas. Bartimeu, ele tinha os seus ouvidos aguçados. E como todo cego, eles não veem, mas eles têm os seus ouvidos aguçados. Eles ouvem bem, eles dedicam bem os seus ouvidos. E a Bíblia nos diz que ele ouviu. E ele perguntou para um rapaz que estava próximo dele: quem está vindo aí? Aquele jovem respondeu: é o Messias. Muitos dizem que é o Messias, é Jesus, é o Todo-Poderoso, é aquele que fez milagre, é aquele que curou a mulher que tinha um fluxo de sangue, é aquele que curou o jovem, o capitão, é aquele que fez vários milagres. Glória a Deus, aleluia. Fez milagre, vai fazer também comigo. Amém. Assim é comigo, com você nessa noite. O mesmo Deus, o mesmo Jesus que fez um milagre em tantos outros, pode fazer um milagre em mim e você. Aleluia, meu Mas Deus. você só pode ser liberto se você quiser. Você só pode sair do acomodismo se você quiser. Se você não quiser, você não sai do acomodismo e Jesus não te liberta. Jamais ele liberta, sabe por quê? Porque Jesus ele não chega e te força. Você tem que fazer isso. Não, te deixa livre. Você faz se você quiser. Você evangeliza se você quiser. Você prega a verdade se você quiser. Você só faz o que você quiser. Mas, porém, no dia do juízo final, ele virá como juízo. E ele não terá dó naquele grande dia. E uma vez eu perguntei a Deus dessa forma: Deus, por que o Senhor permite que tantas outras igrejas pregam mentira e heresia e fábulas? E ele disse assim: olha, eu deixo os pastores se prostituírem, eu deixo eles trair a esposa, eu deixo eles pegar o dinheiro, tudo isso eu deixo, meu filho. Por que isso eu deixo? Simplesmente porque no dia do juízo final, eles vão ter comigo. É verdade, Deus. E aí nós podemos dizer, né, mas a gente ouve desde 1940, ouvimos desde quando nós éramos crianças. Ouvimos dizer que Jesus ele está voltando e nada dele voltar. Mas aquelas pessoas que falaram já foram embora desse mundo. Então indo embora também a juventude desse mundo. Estão indo embora devagar. Vai um, nasce outro. De repente aquele que nasceu morre também, vai embora também. E assim estão indo. E a palavra está indo. E nós estamos vendo o que? Violência. Estamos vendo o que? Guerras e rumores de guerra, terra tremendo. Estamos vendo o que? Sol quente, sequidão, fome, verdade, meu doença. Deus. As doenças têm se aumentado Aleluia, mais na cidade. Tudo isso se cumprindo a palavra. É claro que ele não pode voltar assim. A Bíblia diz em Mateus que ele disse dessa forma, que nem ele mesmo sabia o dia que ele iria voltar. Mas, porém, ele estava dizendo quando ele estava na carne, porque Jesus, ele sabe a hora que ele é divino. Porque ele sabe, porque ele é Espírito e porque ele é Filho do Deus poderoso. Só que ele não poderia revelar para os discípulos e muito menos para nós. Senão ia ficar muito fácil. Senão as coisas iam ficar fácil demais. Eu peco hoje, fazendo igual os católicos, eu peco hoje. Amanhã é dia de eu tomar a hóstia, eu vou ficar tranquilo, porque amanhã é dia de eu rezar. Amanhã eu não posso. Iria ser dessa forma. Hoje eu vou fazer tudo de errado, mas Jesus vai voltar amanhã. Então amanhã eu não vou fazer nada, eu vou ser salvo. Mas, porém, ele morreu na cruz do Calvário. E não pense que aquela morte seria simplesmente fácil eu e você conseguir a salvação. Não seria simplesmente que é de graça. Mas, porém, devemos renunciar ao nosso desejo do nosso coração. Devemos sermos pessoas boas. Devemos olharmos com um olhar de misericórdia. E a Bíblia nos diz que Bartimeu agora se encontrou nessa situação. E de repente Bartimeu começou a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem compaixão de mim. Clamar, do grego, significa gritar. Ele começou a gritar:
filho de Davi, tem compaixão de mim. O discípulo chamado Pedro olha para Jesus e diz dessa forma: despede esse homem que está gritando, esse homem que vem perturbando aí atrás. O interessante é que quando você quer algo da parte de Deus, você não pode simplesmente desistir fácil. Você não pode simplesmente parar fácil. Você não pode esperar por ninguém. Você não pode esperar por seu esposo. Você não pode esperar pela sua esposa nem por seu filho. É você. Deus chamou você para você fazer. Não escolhe ninguém. Faça você. Porque um dia você vai chorar lágrimas de sangue. Um dia você pode até dizer: essa pregação não é para mim. Essa palavra não é para mim. Mas ele disse que ele não fala para quem está ausente, não. Ele fala para quem está presente. E serve para quem está falando também, serve para mim. A Bíblia diz que do mesmo jeito que a espada vai para lá, ela vem para cá também. Verdade, Deus. Deus. Para ambas partes. Fala, Deus. Bartimeu clamou. Jesus parou. Aleluia. Jesus parou pela insistência de Bartimeu. Jesus, ele parou por Bartimeu gritar tão alto. Mas primeiro ponto, Jesus sabia que ia encontrar com Bartimeu. Segundo ponto, Jesus, ele sabia que Bartimeu estava cego. Terceiro ponto, ele só não parou antes porque ele queria ver a fé de Bartimeu. E quem sabe Deus, Jesus, está olhando para mim e para você para ver a nossa fé. Às vezes tem dificuldades que são nós que pegamos. Mas provação é diferente de dificuldade. Quando Deus prova, é diferente. Quando Deus prova, sofremos momentâneos. Dentro de 3 dias, 4 anos, mas é passageiro. Mas quando nós pegamos o erro e fazemos, nós sofremos. E quando nós sofremos, sofrem todos. Sofre a família toda. Porque um é o esteio da casa. E Jesus disse dessa forma: o que queres que eu te faça, Bartimeu? Mas antes disso, a Bíblia vai nos contar que chegou o discípulo e disse para ele: levanta daí, Bartimeu, cego, porque o mestre te chama. Porque só Jesus tem o poder de curar. Aleluia. Só Jesus tem o poder de ressuscitar. Glória a só Deus, Jesus tem o poder de fazer aquele que estava morto durante 3 dias. Glória a Deus, aleluia, meu Deus. Tem o poder de fazer aquele que estava desenganando a medicina. Glória a Deus, Jesus tem o poder de aleluia. trazer a existência da saúde. Amém, Aquele que tinha um coração que precisava de um transplante. Só Jesus tem o poder para poder purificar Aleluia, e trazer de Jesus. volta a existência. Muitas pessoas, amados irmãos, querem viver, mas não querem se entregar, se doar para as coisas de Deus. Muitas pessoas só querem status na terra, e nós somos passageiros. Mas Bartimeu foi feliz, porque quando Jesus chamou, Bartimeu sabia que algo iria ser mudado. E Bartimeu lançou de si a capa e disse: a partir de hoje isso não serve mais para mim. Glória a Deus, Hoje aleluia. eu sou um adorador, vai ser mudada a minha história. E a Bíblia nos conta que chegou perto de Jesus e perguntou: o que queres que eu te faça? E ele respondeu dessa forma: que eu possa ver novamente. Eu já tive os meus olhos, mas foram arrancados. Eu preciso enxergar a luz Glória do dia a Deus. novamente. Oh, Jesus Deus. disse: se você quer isso, assim será. Os olhos de Bartimeu voltou a nascer, aonde que os buracos, há mais de 4 anos que estavam tampados, ali nasceu os 2 olhos de Bartimeu. Bartimeu passou a enxergar. Ele começou a ver milagres que só Jesus pode fazer. Milagres que só Jesus tem o poder para fazer. Deus E poderoso. temos o poder de ensinar a palavra de Deus. Temos a autoridade que Ele nos concedeu de nós ensinarmos a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bartimeu ficou feliz agora, pois a sua depressão foi embora, pois toda a sua mágoa, toda a sua tristeza foi embora, porque a sua história foi mudada. Amém. E sabe o que aconteceu? Bartimeu se tornou um grande discípulo de Jesus. Ele se tornou um profeta anônimo de Jesus, que não tem relatos dele na Escritura, mas ele se tornou um grande pregador. Glória a Deus. Se muitos fossem que estão nas igrejas, como Bartimeu,
que pelo menos não tenha o nome mencionado na Escritura, mas fizesse o que ele fez. Bartimeu, ele ganhou 1 bilhão de almas para o reino de Deus. Após ele ter enxergado. E muitas das vezes as pessoas têm tudo na terra, têm tudo, mas não faz para Deus. A preguiça não deixa, o desânimo não deixa, estou cansado. Eu não quero fazer isso, deixa para depois eu faço, vou fazer aquilo. Eu preciso dedicar o meu filho mais. Eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Eu estou com isso. Está perdendo tempo. O filho que você tem não é seu. A mulher que você tem não é sua. A vida que você tem não é sua. Qualquer momento se desaparece e você não pode fazer nada. Você pode amar o seu filho, mas você vê ele no caixão e você não pode fazer nada por ele. Simplesmente clamar a Deus. Simplesmente dedica a sua vida a Deus. Enquanto pode. Enquanto Ele está te dando uma oportunidade. Enquanto Ele está me dando uma oportunidade. Quando eu estava morrendo lá, eu disse para ele dessa forma, me dê só uma oportunidade. E é por isso que eu subo a estação, venho aqui, evangelizo, mó dessa oportunidade. Que eu estava perdendo e sabia que eu não ia para o reino dos céus. Eu tinha convicção e certeza que se eu morresse naquele dia, eu iria perecer. Mas ele me deu uma oportunidade de eu abrir meus olhos, regalar assim, ó, e ficar esperto, e amar mais as coisas dele. Porque eu deixava passar. Tudo para mim, tá bom. Isso tá bom. É para Deus, tá bom. Mas não tá bom. Porque as coisas de Deus têm que ser, como muitos falam, perfeitas não vão ser. Mas tem que ser mais ou menos bonitinhas. Tem que ser mais ou menos você ter fé. Que a sua mãe vai ficar com raiva de você, vai. Que o seu pai vai ficar com raiva de você, vai. A partir do momento que você ergueu a mão e quer seguir Jesus, os mandamentos dele, você já tem uma rixa com sua família. Você já tem uma rixa com a pessoa da sua casa. Simplesmente porque você está dizendo a verdade. Existem pessoas que deixam a visita em casa e vai para a igreja. Se chegar uma visita na casa dele, ele deixa lá sentadinho, fica aí sentado porque eu vou ali. Ei, peraí. Aonde você está aprendendo essa atitude? Não, tem que buscar primeiro o reino de Deus. Não. Porque os pastores ensinaram mentiras. Uma visita veio lá de São Paulo para minha casa. O que é que eu tenho que fazer? Se eu sou membro, alô, pastor, não vou poder ir aí porque chegou uma visita na minha casa. Irmã, você está trocando Deus por visita? Por parente, irmã? Não, você tem que buscar primeiro o reino de Deus. Aí você vai dizer dessa forma assim, sim, pastor, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que eu tenho que ser um bom hóspede. A Bíblia diz que eu tenho que adorar a Deus aonde eu estiver. Não é só ir na igreja, não. Eu vou estar aqui na minha casa, mas na hora que eu for dormir, eu vou clamar a Deus. Mas os pastores ensinam que você tem que só ir, ficar preso a eles. Aí a visita chega, um parente que você não viu já faz uns 10 anos, chega na sua casa e fala, vou lá mais não, porque eu fui lá, fulano de tal. Cheguei lá, fui para a igreja, fiquei lá sozinho lá. Vou lá não. E assim não pode funcionar. Porque nós devemos ser bons hóspedes. E a palavra de Deus nos conta que Bartimeu, ele seguiu Jesus. E nessa noite, eu e você, nós viemos seguir Cristo Jesus também. Eu e você viemos entregarmos a nossa vida a Cristo Jesus. Porque você vai ver daqui uns dias, aqui vai ficar cheio simplesmente de pessoas que querem simplesmente o milagre, mas não quer o dono do milagre. Você só vê pessoas buscar a Deus porque estão enfermas, porque estão doentes, porque tem um filho na droga, porque tem um filho naquilo. Mas as pessoas nunca vêm buscar a Deus para pedir a Deus salvação. E porque Deus amou tanto Salomão. Olha o que Salomão falou, eu não quero riqueza, eu não quero a morte dos meus inimigos, eu não quero nada disso. Eu só quero que tu me dê sabedoria. Sabedoria para me governar nesse povo. E Deus disse o que para ele? Por você me pedir uma coisa que ninguém me pediu, você será o homem mais rico da face da terra. Você será o homem mais sábio. Você será o homem mais próspero na terra. Mas ele não pediu nada como muitos fazem. Irmãos, ontem a irmã chegou na minha casa e disse que o filho dela está nas drogas e que ela não sabe mais o que fazer.
Mas, porém, ela deu R$ 200 à igreja de Valdemiro Santiago para ver se ia resolver algum problema, para ver se o jovem ia sair das drogas. E eu disse para ela: irmã, você pode dar até 1.000, você pode dar até sua casa, você pode dar tudo. Se o seu filho não quiser, Jesus não vai fazer nada por ele. Aonde, irmão, está na Bíblia, apóstolo? Não, Deus está na Bíblia, está na Bíblia. Judas Iscariotes estava com ele, conheceu a verdade, mas não quis ser liberto, pereceu. O que ele fez? Suicidou, morreu. Ele amava o dinheiro, ele amava as coisas terrenas, pereceu, morreu. Ela olhou para mim e falou assim: depois que eu fiz isso, meu filho até é pior. Eu disse para ela: você pode fazer fogueira santa de Israel, você pode fazer plantar bananeira, você pode fazer o que a senhora quiser que esses pastores falam para a senhora fazer. Não vai adiantar. E sabe por que eles não gostam de mim? E nenhum desses crentes gosta de mim? Porque eu não vivo de ilusão. Eu vivo a realidade do dia a dia. Como diz o tenente Alisson Maia, de Mato Grosso, a polícia, ela vive a realidade do dia a dia. E eu, como profeta e ministro da palavra de Deus, eu vivo a realidade também. Que eu sei que Deus, ele pode fazer assim e faz. Mas como está a vida da pessoa e a conduta da pessoa? Como que está? Vai depender da vida da pessoa. Nessa noite eu vou estar fazendo oração em nome de Jesus.